Merda. Merda! Merda! Estamos aqui de volta com Corda Bamba. Hoje a nossa convidada é mais uma mulher incrível que transita lindamente pelo audiovisual, teatro, pela escrita. É uma mulher que eu admiro pra caramba. Ela me inspira e eu vou dar uma dica. Sabe aqueles monólogos que qualquer ator precisa ter acesso quando tá no desespero, que precisa fazer uma self-tape, sabe? Os 111 monólogos originais para atores contemporâneos. Então, a autora desses monólogos está aqui com a gente, vinda diretamente do Rio de Janeiro. Ah, eu esqueci de dizer um detalhe. Ela é diretora de casting há 28 anos apenas. Com vocês, Vanessa Veiga. Que prazer, que prazer. Obrigada. Calma, vamos continuar. Ah, A apresentação Vanessa dela é integrou extensa. por 18 anos a equipe exclusiva de produtores de elenco da TV Globo. Participou como diretora de elenco em vários projetos, Segundo o Sol, Rockstar, Babilônia, Zorra Total, TV Xuxa, Linha Direta Justiça, o especial Cena Aberta, Segunda Chamada, Aruanas e Se Eu Fechar os Olhos Agora, entre outros vários. Bom, no cinema ela escalou o elenco para O Último Cine Drive-In, de Iberê Carvalho, adoro. O suspense A Flora que se Move, de Manuela Dias. A Floresta que se Move, de Manuela Dias e Vinícius Coimbra. Eu nunca vi esse, gente, eu preciso ver esse. A comédia Vestido para Casar, e será estrelada por Leandro Hassum e Olga, maravilhoso, do Jaime Monjardim. E se vocês acham que parou por aí, não parou por aí, porque recentemente ela escalou os projetos Rio de Sangue, dirigido por Gustavo Bonafé, e Sexa, dirigido e protagonizado apenas pela Glória Pires. Ambos estão com lançamentos previstos para 2025. E no teatro, que essa mulher transita, né, pelo teatro e pelo audiovisual, ela escalou o elenco dos espetáculos O Leão do Inverno, Rio mais Brasil, o nosso musical, Iron, o Homem da Máscara de Ferro, e agora a peça perfeita que está em cartaz no Sesc, aqui em São Paulo, todos dirigidos pelo Ulisses Cruz, né? Enfim, acho que a gente vai ter bastante assunto, né? É bastante coisa, Você né? trabalha, né, amor? Você trabalha, né? Eu vou então partir para minha primeira pergunta. Tá. Onde seu coração bate mais forte? Quando você é chamada para um projeto no audiovisual, TV aberta ou streaming, para o teatro, ou quando você vai se dedicar à sua escrita? Difícil, porque acho que são batidas diferentes. Mas eu acho que toda vez que eu preciso pensar num elenco, eu me sinto muito desafiada, lógico. Mas antes de tudo, eu acho que eu me sinto na possibilidade de oportunizar que atores ocupem lugares. E eu acho isso uma missão, assim, é uma missão bonita. Então, acho que eu fico mais feliz quando eu estou escalando do que quando eu estou escrevendo, porque Tá. a escrita é minha, Sim. mas assim, o meu trabalho é para o outro. A escrita também Também tem é, esse né? poder, mas eu acho que quando eu ligo para um ator e o ator fala, ai, que bom que você está me ligando. Eu Ai, falo, não, nem me poxa vida, fala. eu posso proporcionar uma coisa muito interessante para essa pessoa se tudo der certo. Sim. Então, acho que Sim. isso é. Cara, isso deve ser uma sensação muito boa. muito Porque assim, quando a gente recebe, você tá aprovada. Você fala, Nossa, gente. Gente, é uma alegria. É um orgasmo alegria. múltiplo. É um orgasmo orgasmo. múltiplo. É um orgasmo. É múltiplo. Aí imagina você ter o poder, porque é a diretora de elenco, de escalar aqueles atores. Você sabe que aquele ator quer aquele trabalho, aquele também. Você liga e fala, viu? Rolou. Tá aprovado. Você traz essa informação. Deve ser uma coisa assim. É, deve ser Além, lindo. acho que você já mudou a vida de muitos atores, né? Acho que Também, sim. porque tem projetos que são divisores de água. assim, na nossa Total. vida. Total. Muito especial. Nossa, que beleza. Uma escalação correta é isso, né? Se você coloca um ator. Eu brinco muito, assim, quando os atores me falam. Ah, obrigada, eu tô muito feliz e tal. Eu falo, se você brilha, eu brilho. É. Claro. Porque a escalação foi bem feita, se aquilo ali funciona. Sim. E você consegue ainda se manter no teatro. Isso que eu acho Sim. mais interessante da sua trajetória, né? Conseguir escalar atores para o teatro é tão. É raro hoje em dia, né? Completamente. Raríssimo. O Ulisses, que é o diretor com quem eu mais trabalho, ele fala uma coisa que eu acho muito fofa. Ele fala, eu não sabia que eu precisava do seu trabalho até te conhecer. E a gente se conheceu na TV, né? Fazendo TV Xuxa. Sim. E ele, na época, ele falou pra mim, eu quero uma trupe de teatro. Eu falei, ótimo. Eram Comigo. 12 atores. Que E demais. aí montei, e ali ele viu que eu sabia fazer.
o que eu rolê, faço. E aí A a gente escalação não se de elenco. desgrudou. É. Mas ele queria uma trupe de teatro, né? Sim. O Denis falava muito isso também. Às vezes, quando eu fazia Rock Story, Uhum. eu me lembro que o Denis falava... Onde você achou? Ah, não. Babilônia ele já falava. Onde você achou esse ator? No teatro. Aí ele... E o Denis é do teatro, né? Ele é o cara que Sim, vai sim. ao A teatro. maior parte das pessoas que estão na TV vieram lá na base, Sim. né, do teatro, né? Pois é, mas a gente não vê muitos diretores indo ao teatro. Ai, nem me fale. E o Denis é o cara que fazia isso comigo. Ele Aham. me ligava, falava, o que você vai ver esse final de semana? Eu mandava pra ele o meu cronograma Olha, de que final de massa. semana. Ele, eu vou com você nessa eu não vou conseguir porque eu tenho tal coisa. Mas ele ia muito comigo. Que lindo. E aí, eu tento sempre ir invisível. Eu não gosto de avisar que eu vou. Eu não sim, peço que gera uma convite. tensão, Uma né? As pessoas ficam expectativa, nervosas. né? É bem E, na bom, verdade, assim, Não é o é? seu trabalho É bem ver, bom. ver o trabalho dos atores, né? Você não tá indo pra escalar alguém, você tá indo pra ver, né? Sim, eu tô indo pra me divertir, mas também pra trabalhar. Tem um produtor que eu já trabalhei em muitas peças de teatro, que toda vez que tem crítico, por exemplo, ele entra no camarim e Ah. fala: hoje temos tal Ai, crítico. gente, Que- pra quê? Pô, A peça Lógico, fica pô. cagada. porque a pessoa tá aqui se maquiando feliz, aí bora fazer e... Não, o ator fica ruim na hora. Cria uma atenção. É. Pô, não fala não, Porque o não ator fala. fica querendo acertar. Isso, Claro, aí existe cagou a acertar. peça. E não precisa, É. porque tem que ser leve, né? A apresentação tem que Exato. correr normalmente. Total. Você não tem que se anunciar. É um Ai, desserviço. que horror. É um desserviço. Posso fazer uma Mas perguntinha? diga, vai lá. Você consegue me dizer mais ou menos como que você faz a sua seleção de elenco, assim? Qual que é o seu processo de raciocínio e como você costuma trabalhar? Para audiovisual, acho que agora a gente pode falar. Bom, para as duas coisas não tem muita diferença. Tá. Eu leio a obra e é inevitável, assim, minha cabeça já vai pensando. Eu tenho um HD incrível aqui. Então, a minha cabeça já vai pensando quais são os atores que mais ou menos caberiam ali. Então, eu vou fazendo uma lista. Eu faço normalmente no computador uma decupagem. Quando eu, por exemplo, tô lendo o roteiro de um longa, eu faço a decupagem dos personagens e aí começo a ler e vou colocando do lado os nomes que me vêm. Olha! Tem um lado intuitivo também, não tem? Tem. Que delícia. E aí você vai me dizer, mas peraí, se você coloca nomes, são de pessoas que você já conhece. Sim, mas eu deixo sempre uma brecha pro novo, né? Porque acho que o mais interessante do meu trabalho é exatamente poder colocar atores novos, atores com os quais eu ainda não tive oportunidade de trabalhar naquele lugar. Só que eu percebo no audiovisual, principalmente, que alguns diretores, os mais jovens principalmente, eles ficam um pouco inseguros com a escalação. Então, às vezes eles preferem ter um ator que já tem um pouco mais de experiência, porque eles acham que talvez o trabalho vá fluir um pouco mais fácil. Sim. Além da notoriedade. Sim, mas aí, quando a gente fala da notoriedade, eu acho que também entra um pouco da influência do produtor executivo, que também opina. Tá. Que também pede algumas coisas que a gente, inevitavelmente, Tem que atender. precisa atender, porque É muito faz importante parte. você estar falando isso aqui, Van, porque assim, o nosso público, as pessoas que assistem o nosso videocast são atrizes, atores, e às vezes a gente nem sabe que passa por aí, sabe? Fica numa coisa assim do tipo, eu sou ruim, eu não fui bem, eu não entreguei. E às vezes é isso, tem tantos fatores, né? A gente leva muito pro pessoal, né, o ator. Assim. Eu sei. Eu sei porque eu já fui atriz, eu sei. Mas Que por bom. isso eu me sinto na obrigação de falar. Sim. Né? Porque às vezes os atores, quando eu falo, olha, não rolou dessa vez porque a gente precisava disso. E aí o ator fala, mas tem alguma coisa que eu possa melhorar? E às vezes não. Às vezes a pessoa mandou bem pra caramba no teste. Claro. Só que não era. Não era. É subjetivo. Vanessa, e você nos subjetivo. projetos que você aceita, você faz uma triagem? Tem projeto que chega pra você que você não aceita? Claro. E o que você se baseia? É o texto, é os personagens, a ficha técnica? O que conta pra você pra aceitar entrar num projeto Ou a de pessoa, audiovisual? né? Eu acho que são várias coisas. Quando o texto é fraco, quando o texto não me pega, eu normalmente não aceito. Quando é alguma coisa, por exemplo, que eu leio e percebo que vou colocar atores numa situação que não é uma situação que eu entendo como respeitosa e como atrativa, eu prefiro não fazer. Certo.
E eu acho que eu estou no meu direito. Claro. Claro. Claro que financeiramente também já neguei. Assim, uma vez me chamaram, não vou entrar em detalhes, mas me Sim. chamaram para fazer um espetáculo, me ofereceram uma grana, era um musical, Uhum. e me ofereceram uma grana muito baixa, eu não aceitei. Uhum. Eu fiquei muito triste depois. Tá. Falei, caraca, será que eu... Não é fácil dizer não, né? Não, não é, Não até é porque fácil. nós precisamos da grana. Mas eu Sim. falei, Claro. não, isso não, eu não aceitaria por esse valor. Porque Aham. assim, eu me preparei, meu ex-marido falava uma coisa que eu acho muito legal. Ele falava, você estudou e trabalhou e se dedicou por muito tempo para escalar um elenco em 5 minutos. Porque se precisar, Você escala. eu consigo. Assim, Claro. acho que eu e meus colegas da TV Globo, os antigos, né, da minha época, eu acho que a gente teve graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado na TV Sim, Globo. uma época fazendo maravilhosa, né, também da TV uma Globo. época que a gente tinha aqueles produtos incríveis e os melhores diretores, os maiores diretores. O Denis, por exemplo, é um professor. Sim. Maria de Médici, que era parceirona Uhum. dele, é uma mulher incrível. Uhum. Fiz uma novela, fiz Beleza Fatal com ela, a novela da Max. Então, eu acho que quando... Vai sair, Começo do né? ano que vem. Tá. Quando a gente tem pessoas que entendem o nosso trabalho, que dão espaço para isso, eu acho que tudo vale a pena. Agora, se você vai fazer um trabalho que você já não vai ser tão bem remunerado, e aí você sabe que você vai ter dor de cabeça, porque a pessoa vai ficar pedindo coisas que você não está afim de fazer, eu prefiro não fazer. É isso. Ainda dentro desse tema de escolha de atores, né? Quando você pensa, digamos assim, você recebeu um roteiro, vem na sua cabeça aqueles nomes, você listou, e você. Não sei se isso acontece com você, tô supondo. Você Sim. tem um ator que você fala assim, é ele. Uhum. Você lê e fala, não, eu sei que essa pessoa vai entregar, eu quero que seja, Sim. mas você tem que entregar, sei lá, 5, 6, 10 testes pro diretor. Uhum. A Vanessa, pessoa física, como que ela age dentro disso? Ela torce, ela dá umas dicas pra esse ator, ela fala pro diretor, mas é muito melhor o teste. Como que é? Se você quiser falar, claro. Eu falo pro diretor. Ah, tá. Normalmente eu vou muito segura e eu tenho uma troca muito respeitosa sempre, com todos os lados, com todas as pontas mas eu vou no diretor. Tá. Eu falo, olha, eu acho que é essa pessoa. Eu acho que eu sou tão segura que normalmente eu consigo. Certo. Eu me lembro de uma situação, eu estava fazendo pesquisa do Clube da Esquina, do Uhum. musical. E aí, óbvio que o protagonista era o Milton Nascimento. E aí, Sim. quando o Denis me convidou para fazer o espetáculo, isso foi antes da pandemia, eu já tinha uma pessoa na cabeça, que Aham. era o Thiago Barbosa. Tá. Aham. E o Thiago estava morando em Madrid. E aí o Denis, acabou que teve a pandemia e tal, a peça ficou encostada um tempo. Quando a gente retomou, o Denis falou pra mim, você vai sofrer, né? Aí eu falei, por quê? Por quê? Você vai ter que achar o Milton. Aí eu falei, Eu eu tenho. não vou sofrer. Não falei que eu tinha, porque se eu falasse, ele não gosta de facilitar a minha vida. Entendi. Eu falei, eu acho que eu não vou sofrer, não. E aí, fiquei com o Thiago na cabeça. Eu já tinha falado com o Thiago antes. Aham. Me lembro que a gente estava ele estava no metrô, ele começou a gargalhar no metrô. Ele falou que eu tô no metrô. Aí eu falei, você viria? Ele falou, amanhã Óbvio. eu compro tudo. E assim foi. Ele guardou todas as coisas dele num storage e veio pro Brasil para fazer o musical. Maravilhoso. Só que quando eu mostrei pro Denis, o Thiago, eu me lembro que foi uma reunião na casa dele, estávamos eu, ele e o Thiago, que era o assistente de direção. Eu falei, queria te mostrar uma coisa. E aí eu coloquei um vídeo do Thiago cantando. Ele levantou, ele parecia uma barata. Ele ficava... É ele! Pera que eu vou ligar pra Marilene, que era a produtora. Ah. Vou ligar pra Marilene, eu que vou contar. Eu falei, óbvio que é você que vai contar, não sou eu. Aham, E aí aham. ele ligou, Deve ser um temos o prazer Milton. delicioso É, também, você é. encontrar a pessoa, Sim, a ver pessoa ali exata. o olho do diretor, assim, brilhando, deve ser muito especial, né? Sim, não, é incrível. E quando, por exemplo, e esse é um caso muito específico, né? Porque assim, Aham. pessoa parecida com o Milton Nascimento, que cante como o Milton Nossa, Nascimento, Sim, só, que tem Deus. né? aquela potência vocal, né? Mas num trabalho, assim, de uma escala menor, se a pessoa que você achou que seria a pessoa que ia passar não entregou um teste tão bom, por exemplo, Uhum. como que você fica, assim? Você vira pro diretor e fala assim, olha, o teste dele não é tão bom, mas eu acho que ele segura, ou não? É uma coisa democrática, assim. Normalmente eu refaço, eu não mostro o teste ruim. Ah, Eu não vou queimar o ator. tá.
E se eu acho que não tá bom, eu vou falar. Ai, numa gente, boa. mas isso é sim. muito fofa, pelo É, amor de é, Deus. Gente, mas não é. Não é uma Mas isso não é normal. Não, não é assim no mercado. E eu sou testemunha disso porque a Pô, gente lógico passou que não. recentemente por um processo que era um curta Uhum. e você me deu uma chave fundamental. As outras não são cariocas, não adianta você fazer o seu sotaque como ele é. Aí eu refiz tudo. Não, na verdade, a atriz mais velha não era. Eu falei, ó, Nicole, ela não é carioca, é importante que você neutralize o sotaque. Sim. Ela fez. E o diretor ficou balançadérrimo. Só não rolou porque era uma questão de semelhança, mas o teste dela foi incrível. Eu não duvido. Foi? Eu não. Não, duvido. o teste não, porque ela mandou 3 Eu opções, mandei né? várias É, Ele é dessas. E eu mandava tudo pra ele. Eu falei, olha essa mulher. Ela está empenhada. Porque eram, Eu sou não eram empenhada. testes, eram estudos. Eram estudos, Aham. exatamente. Olha esse da estudo. personagem. Aí ela fazia uma outra coisa com cigarro. Bem. Mas você deu essa dica do sotaque foi fundamental. Porque Sim. poderia não ter dado. Sim. Total. Poderia Imagina, só ter nunca, chegado nunca ali, ó, dão. essa aqui não, porque ela é carioca. Nunca Mas dão aí dicas. seria uma perda de tempo pra nós duas. É, porque... não. Cara, eu Total, concordo total, total, a mas gente é isso que a concorda. gente, é isso que a gente A gente questiona vem batalhando muito. por isso aqui. Porque muitas Porque, vezes a gente não tem nem então, briefing, mas né? é porque eu acho assim, Isso eu não entendo. É, eu também não. é porque eu acho assim, também não é bom você criar, sabe, um círculo fechado. O ator é sobre isso, porque às vezes você pode limitar a criatividade do ator. Então, assim, Aham. eu entendo, legal. Porque aí deixa uma liberdade pra ele trazer coisas dele. Mas você trazer isso, sabe, só o pontinho do negócio, o ator também fica livre demais. E aí pode pirar. Exato. Você não tá influenciando quando você dá informação. Você tá dando ferramentas É isso. para que Concordo. aquela pessoa desenvolva da melhor maneira o material que ela precisa entregar. Então, se eu nego essas informações, é um problema meu, é uma burrice minha como diretora de elenco. Total. 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 Eu não entendo. Ai, gente, muito maravilhoso. Pelo amor, Muito contratem maravilhosa. Vanessa Veiga. Contratem. Para todos os projetos. Agora, deixa eu te mais vai perguntar. Como que você acha que tá o mercado audiovisual hoje? E o que você acha que será 2025? Conversei com muitas pessoas agora, até na Mostra de São Paulo. Todo mundo bem pessimista. Eu tava tipo assim, me contem, gente, aqui, filmes maravilhosos que vocês estão fazendo. Que incrível. Como que vocês acham que vai fluir agora, ano que vem, não sei o que? Aí todos eles, Lari, tá, ó, não vai ter nada. Que horror. Não vai ter, juro por Deus, eles falaram isso pra Mas mim. com esse tanto de Agora, eu PROAC fui que em saiu todas as agora. estreias. O Vai. que você acha? Eu acho que a gente tá num momento muito delicado. Eu percebo, eu cheguei a comentar esses dias que eu acho que a pandemia, por incrível que pareça, eu digo a partir do segundo semestre, tá? Essa minha fala é pra agora. Eu acho que foi mais movimentado em 2020 do que tá sendo agora. Total. Eu sinto isso também. Nossa, ó, olhar minhas notas fiscais. Então, Só olhar minhas notas as fiscais. emissões. As emissões. Exato. Então, eu acho que a gente tá... E aí eu vou dizer porque eu tenho esse pensamento. Assim, não é um pensamento de agora. Quando eu decidi sair da TV Globo, por exemplo, eu percebi que a Globo estava indo por um caminho que não era o caminho que eu gostaria de estar. Eu não me sentia crescendo mais ali, eu não me sentia desafiada. Então, eu pensei, o mercado tá começando a ficar estranho. Aqui dentro tá começando a ficar estranho. Ou eu saio daqui agora, enquanto as pessoas estão aqui felizes e seguras, porque eu me sentia infeliz, mas as pessoas estavam bem. Falei, cara, ou eu saio agora, ou eu vou para um mercado com um monte de gente que vai estar buscando a mesma coisa que eu e talvez eu não tenha mais esse espaço. Como eu fiquei 18 anos lá, quando eu saí, eu não conhecia as pessoas que estavam no mercado. Conheci algumas, porque eventualmente eu fazia um longa, fazia teatro, porque a minha entrega lá era boa, então eu tinha autorização para fazer coisas fora. Ou seja, você conhecia o elenco da Globo, mas não tanto as pessoas de fora que estavam na Eu não Globo? conhecia os produtores Não, executivos, produtores. que eram as Sim. Queriam te pessoas contratar. que me contratariam. Aham. Então eu tive que recomeçar do zero Sim. a busca por esse lugar aqui fora. Claro que tendo o know-how que eu tinha de empresa e de mercado, os produtos grandes que eu tinha feito, eu sabia que eu ia ser bem aceita. E eu sei da minha entrega. Modéstia à Sim. parte, eu faço uma entrega muito boa. Eu sou muito rápida, eu penso... Aham. Eu resolvo bem, não tenho medo de nada. Me dá um desafio... Que, assim, Você adora. Nossa senhora, eu amo. Quanto mais difícil, quando falar, olha, você vai sofrer. Eu falo, Ai, quero, adoro, vamos ver se eu adoro. vou sofrer. Eu vou achar. Maravilhosa. Eu faço. Então, assim, eu acho que
eu consegui voltar para o mercado, e foi na pandemia, né? Eu saí em março, e aí todos nós ficamos em casa trancados. Foi em março, foi nesse ano também que eu escrevi o livro, porque eu já tinha as minhas perguntas numeradas no Instagram. Eu recebia muitas mensagens de atores que estavam sofrendo. O que eu faço? Agora eu tô em casa. O que eu faço para me exercitar? Não tá rolando nada. Eu falava, meu Deus, eu preciso colaborar com isso. E aí eu fiz o livro. Mas voltando para agora, eu acho que a gente tá colhendo, não vou dizer frutos, mas a gente está colhendo um vazio porque o plantio não foi bom. Eu acho que muitos produtos que foram aprovados e produzidos, e eu digo isso porque eu leio muitos roteiros, tá? Eu faço curadoria de projetos, eu sento com roteiristas e falo, olha, isso aqui não tá legal, vamos... O que você pensa, o que você acha de fazer isso? E aí, eu acho que coisas que foram aprovadas não tinham tanta força para pegar o espectador. E foi queimando um pouco o mercado brasileiro, você acha? Acho que sim. Tá. E eu acho que essas aprovações aconteceram, e acho que essa é a grande tristeza, por pessoas que não têm um entendimento artístico do que a gente faz. Então, eles não têm um olhar, eles falam, o público quer ver comédia. Aí você fala, mas todo mundo? Eu não quero. Nem eu. Exato. Eu não tô afim de ver um filme besterol. Eu tô afim de ver uma série cabeça, com um elenco incrível, desconhecido, pra eu poder acreditar naqueles personagens. Sim. Eu não quero ver, assim, nada contra a TV Globo, tá? Voltando a Sim, dizer. sim. É a minha casa, foi onde eu me formei. Mas eu não quero ver um elenco TV Globo 80%. Eu quero ver rostos novos, porque os atores da TV Globo também querem. Sim. Essa galera que também se formou lá dentro quer contracenar com quem tá aqui fora. Porque isso traz frescor pro jogo, pra brincadeira, pro jogo cênico, sabe? Eu acho que Total. Essa mistureba é boa demais. é muito boa. E aí, se não tem, os produtos entregam uma coisa meia bomba. Eu senti muito isso também, não vamos falar nomes, porque a gente não tem dinheiro para processo. Mas realmente eu também senti, assim, parece que tinham personalidades nesses projetos, né, ou celebridades, e aí esses projetos foram aprovados em diferentes ocasiões e diferentes streamings. E eu assisto tudo, tá? Eu assisto, porque eu preciso entender o que o mercado tá querendo para eu ter as minhas respostas como atriz e como roteirista que eu escrevo. E eu achei basicamente tudo muito fraco. Tirando, assim, primeira temporada de Os Outros, que eu gostei muito. Mas acho que a última série que eu fiquei apaixonada do Brasil, assim, foi Justiça 1. Cangaço Novo, eu fiquei apaixonada. Cangaço Novo foi bem bom. fantástico também. Foi fantástico. Mas a gente eu ainda não falei tem do essa meu, né? Mas, referência. bom, enfim. Eu acho nos streamings, assim, da indústria americana, né? E acho que eles lá dentro, né, enxergam um pouco assim. Então a gente ainda tem esse problema, eu acho, de apresentar os nossos projetos, que são muito autorais, são muito cangaço novo. Foram anos, né, da Mariana. E é muito roteiristas pra regional. conseguirem aprovar, É muito né? brasileiro, assim. Eu acho que Talvez foram eles tenham 10 um pouco de anos de dificuldade. processo, não foi? Eu tinha visto alguma coisa disso, Ali falando. Algo assim, eu não sei exatamente, mas eu sei que foi um processo longo. Eu não vou citar nomes, até porque eu vou falar uma coisa muito delicada, mas assim, eu tenho amigos roteiristas, eu tenho um que é head de sala, e ele fala que existe um pedido e existe uma fórmula. Então, o roteirista às vezes entrega uma coisa e aí o streaming fala, não, mas aí, olha só, você precisa seguir isso. Aí eles vão ticando as coisas que não estão ali. Então, perde um pouco do natural, sabe? A Por exemplo, identidade. o cinema argentino. O cinema argentino, ele é muito diferente do cinema americano. Acho que eu estou usando para a gente poder fazer uma comparação. Claro, tal como o francês também. Sim. A gente enxerga uma diferença. Mas não tem essa fórmula, sabe? De ter, tem um midpoint, tem... Não, eles fazem, eles contam a história e você acredita, e você vai, e você... Então, eu acho que eles tiraram um pouco essa característica da escrita brasileira quando eles tentam encaixar nessa fórmula. Que é uma fórmula americana. Que vem lá. É uma fórmula Se americana. você for pensar, os grandes livros de roteiro são americanos, as grandes referências, né? Sim. Sim, Mas eu sei exatamente. Eu mandei meu projeto para uma produtora específica
E eles fazem anotações do lado do roteiro, assim, né? Tanto da sinopse também e tal. E é isso, assim, aqui precisa inserir isso. Então, assim, eu tinha vários tiquezinhos vermelhos escritos ao longo do negócio. E aí você começa a perder toda a criatividade que você estava fazendo. E você tem que se entrar nessa fórmula que vai perder. Você vai perder o público. Perde a E identidade. quando Porque já você fica tudo estuda a óbvio. história do próprio cinema americano, os nomes que ficam na cabeça da gente foram justamente aqueles que conseguiram ousar sair da fórmula Sid Field. Exatamente. Sim. Sim. Então, assim, é difícil, porque a gente precisa de financiamento, a gente precisa que esses players, sei lá quem são, nos aprovem com projetos, e ao mesmo tempo a gente, né, tem que se encaixar numa fórmula. Sim. É difícil, é complexo. Não, e às vezes o projeto tá bonitinho e aí mexe tanto que vira um Frankenstein. Isso. E aí você não... Exatamente. Você fala, Isso. Tem poxa... identidade, né? Mas eu vou mudar um pouquinho de assunto agora. Eu Vamos. queria Mas para saber... 2025 não vai melhorar, é isso mesmo, né? Não, eu acho... Então, aí é que tá. Eu acho que tem... Eu, por exemplo, eu sou produtora executiva também, né? Aham. Então eu tenho os meus projetos que eu investi, porque assim, não é só... você investe de uma forma um pouco estranha, porque você tem que fazer um contrato, então você paga um advogado, o advogado custa caro. E aí você não sabe, você faz um contrato que você tem que assinar um contrato com o roteirista, você tem que assinar um contrato com a produtora que você tá chamando para ser sua parceira. Então você só vai tirando do bolso. Sim. Você não sabe quando vai vir. Mas assim, faz Você parte. investe. Você investe. Sim. Faz parte. O investimento inicial é sempre uma perda. Pode ser que volte, pode ser que não. Mas assim, você investe naquilo que você acredita que vai rolar. Aham. Sim. Você sabe que é uma boa ideia. E assim, como eu tô pensando muito amplamente, porque eu tô investindo, mas são projetos que, obviamente, eu vou escalar. Claro. Então, eu tô pensando no que eu quero. Porque assim, como eu sei que o produtor executivo opina, eu quero ser essa pessoa. Nossa, totalmente. Eu quero falar, não, peraí, eu quero que o meu é, elenco é. seja Sim, esse. Mas essa é a Sim. conclusão Amo. que a gente está chegando aqui, né? Nessa Exatamente. segunda temporada do Corda Bamba, somos atrizes proponentes e produtoras. Porque assim, eu comecei a ser respeitada nos festivais de cinema quando eu chego lá como realizadora. Realizadora, sim, sou eu, realizo. Não dirigi meu filme, protagonizo, mas fui eu que tirei do bolso quando foi necessário. Sim. Esse é um lugar que a gente tem que ter em mente, porque senão a gente fica esperando o telefone tocar. Claro. Não, e não é. Esse lugar passivo não existe. não Não dá. dá mais. Não né? dá mais. Não dá mais. Não Não dá dá. mais. Ele coube numa época, acho que bastante remota Exato. já. Uhum. Não cabe mais. Não cabe. Pra ninguém, né? Até porque hoje também os contratos da TV Globo, enfim, Record, SBT, é tudo por obra por também. obra. Então, assim, É. você tem que se mexer de alguma forma, Se né? produzir. Não, e o que eu quero dizer pro mundo? Quais são os meus desejos? É, como Sobre o que eu voltar quero ao seu, falar? ao seu Sim, eu eu vou artista, sempre né? aceitar o que o outro me traz. É. Eu não É. vou propor nada. Isso, Eu vou que ficar o esse ano resto da bateu vida em mim. fazendo mãe Exatamente. megera, fazendo a mãe chata, fazendo. Entendeu? Sim. Não, eu quero fazer outras coisas. Bora lá, bora lá. Bora. Eu quero saber um pouquinho sobre a preparação de elenco. Então, assim, se você está num projeto, um pouco polêmico esse assunto assim. Se eu sou aprovada para um projeto e me sinto um pouco despreparada e vou atrás de um preparador que a gente sabe que muita gente contrata individualmente, e aí a gente fica nessa questão de dividir ou não com a direção, em dividir ou não com a produção, com medo de ser mal interpretado, das pessoas acharem que a pessoa não está preparada. E a gente sabe que muita gente faz isso, né? Muita gente faz isso. E eu queria saber a sua opinião sobre isso, sobre os preparadores. Inclusive, alguns projetos disponibilizam preparador de elenco, mas é uma coisa muito rápida, muito curta e Muitas vezes focada só nos protagonistas. também. E aí as pessoas acabam contratando individualmente um preparador Ou um que coach, muitas né? vezes Sei lá, não dialoga Sim. com a ideia da série, porque está Sim. muito fora. Então, eu queria saber sua opinião sobre isso. Quando eu tava na TV Globo, eu tinha com alguns diretores, assim, com o Denis, com o Manga, eu tinha o Manga filho, né? O Manga Júnior. Manguinha. Manguinha, Eu tinha espaço para opinar sobre a preparação. Porque a gente tinha uma troca muito direta e muito amigável. Isso não acontecia sempre. Normalmente a TV Globo já colocava um preparador, e que eram sempre ótimos, mas eu acho que o preparador precisa combinar com o produto. Total. Isso que você falou. Sim. Então, por exemplo, quando eu fiz Se Eu Fechar os Olhos Agora com o Manga, era o Eduardo Milevix, que eu amo. Ele é ótimo. Só que o Eduardo, ele propõe a limpeza, Sim. né? O ator
limpo, frio. Era super combinava com a proposta que o Manga tinha pra direção. Quando a gente foi fazer Aruanas, que eu fiz só as protagonistas, depois eu saí. Eu tava em Segundo Sol na época. Mas eu participei desse processo todo inicial. O Manga falou, a gente traz o Eduardo de novo, o que você acha? Eu falei, não é ele. Pra esse produto, não é ele. Aí ele falou, mas por que você acha que não? Eu falei, cara, é terra, é meio do mato, é uma coisa... É quente. Visceral, né? Eu falei, É mais precisa de um outro energia. preparador. Aham. Sim. Aí ele falou, quem você sugere? Eu falei, Rodrigo Portela. Aham. Aí ele falou, não conheço. Aí eu falei, você vai conhecer. Aí liguei pro Rodrigo e falei, ó, tô te indicando pra uma preparação aqui na Globo. Ah, que legal e tal. Ele tava fazendo Tom na Fazenda, óbvio. Sim. E aí o Manga foi assistir no final de semana. No final de semana desta semana que a gente teve essa conversa. E aí eu me lembro que o Manga saiu do espetáculo e me ligou. Puta que pariu! Esse cara é foda, eu quero ele, por favor, marca o nosso encontro, é ele! Você Gente, acertou! é muito maravilhoso. Tô na fazenda. É, E aí o é Rodrigo foda. foi fazer a preparação com as meninas. Caramba, demais. E ele arrebentou. Tinha E tem tudo a a ver. Tem tudo a É, ver. tudo a ver. Entendi. Até Era a o preparador- preparação. Então, É. então eu acho que o ator, quando pensa sozinho numa preparação, É na perigoso, escolha. né? Não é perigoso, assim, mas ele precisa entender que ele tem que saber quem é aquela pessoa, quem tem a temperatura, quem vai conseguir trazer aquela temperatura que ele precisa atingir para Boa. aquela construção. Claro. Se ele pensa no preparador errado, vai ser uma cagada. Gente, Isso é demais. isso é muito genial. Eu nunca pensei nisso, porque eu sempre pego a mesma preparadora. Desculpa, talvez não vai ser mais assim. Ai, meu Deus. Não, vai ser mais assim. Não pode. Porque isso é muito bom. É. Por mais que ela te conheça muito. Sim. E assim, eu acho que conhecer muito também é um problema. Sim. Porque não tá te tirando da zona de conforto. Não, Já e ela, acostumou. tipo assim, eu amo, porque é maravilhosa, porque ela traz muita confiança, assim, você sai do negócio, eu saio muito confiante, porque eu começo a falar, ela começa a rir, mas isso me, realmente, assim, eu falo, cara, porque ela me conhece, será que o diretor de elenco que vai receber, o diretor vai ter a mesma A reação? gente confunde achando que a gente, quanto mais intimidade, melhor, né? Com Sim, o exato. preparador. E talvez seja um erro mesmo, né? Nossa, a gente tem que a gente procurar tem que fazer o sair cast desse do lugar. preparador quando a gente Teste quiser. do preparador. Se Boa. vocês quiserem, me liguem. Vão, olha, Maravilhoso. projeto assim, Projeto assado. assim, Quem assado. você indica? Eu vou É fazer isso. isso. Ótimo. Tá Eu maravilhoso, vou indicar. pra mim já valeu esse papo, É, já rolou, tô já saindo rolou. daqui. Mas você acha bacana quando os atores eles contratam o seu private preparador? Acho É uma que coisa sim. que chega legal pra você. Pra mim, sim, mas eu acho sempre que tem que haver um acordo com a direção. Acho que é Certo. importante o diretor saber. Tá. Mas existem diretores que nitidamente não são diretores de ator e não sabem o que pedir. É Tá. sobre isso. Porque às vezes o ator tá querendo alguém tipo um Guskin, o Harold Guskin, que é só uma pessoa que vai passar o texto com você, sim. que vai te deixar no estado correto, Aham. não tão necessariamente emprenhado dentro daquela narrativa, mas assim, te deixar num lugar de segurança pra propor e pra ter o texto em cima, né? Às Sim. vezes o preparador tá nessa camada, né? Não, mas até pra te. Às vezes você tá fazendo uma coisa muito óbvia, ou tá muito fora, e aí ele tá vindo de fora, quase um Sim. diretor. Pra mim, eu considero É um quase como diretor. muitos projetos. Não tem tempo do diretor É. de dirigir, você já tem que chegar no set, pum, fazer. Eu gosto da preparação porque é uma pessoa que tá me dirigindo, ou então me mostrando uma outra perspectiva sobre o meu trabalho que me faz pensar. Uhum. Porque tem vários projetos que eu fiz que realmente, assim, resolva meu problema. Não, e a gente chega resolva e a minha dá- cena, meu problema. E dá de cara É. com o diretor na primeira diária. É. Oi, querido, tudo bem? Assim, É. muitas Isso é vezes. horrível. Então, Não tem entendeu? trabalho A de dificuldade, a mesa. gente fica muito vendido. Aí a gente Sim. quer estar seguro de alguma maneira e acaba contratando esses preparadores que às vezes é outro tom. Acho que isso perigoso. acontece mais quando você vai fazer uma participação, né? Eu acho que hoje em dia eles já entenderam também que é necessária essa leitura prévia com o elenco para conhecer. sim. Acho que sim. Isso, acho que esse foi um ganho que a gente É, teve, né? Do é. diretor querer Caravan, conhecer as pessoas Mas meu e último receber. projeto, que foi bem grande, teve uma leitura. Uma é muito pouco. É muito né? pouco. Uma né, pro leitura. tamanho E que é. preparação foram Você tem uma pergunta pouquíssimas sobre diárias, isso de- com, sabe? É a que eu fiz, eu acabei. Mas com Não, os de núcleos. aceitar fazer participação. Ah, sim, Sim. sim. Quer que eu Pega o gancho. emende? Quero. Eu acho que vai Ela dentro já dessa quer que- conversa. Não, é porque é legal a gente estar no tema, né? Tem uma pergunta aqui, assim, por exemplo, quando se eu tô indo numa levada legal da carreira, fazendo papéis interessantes em projetos legais, o que você acha, por exemplo, de eu aceitar um papel que seja menor,
ao último que eu fiz, ou acertar participações. Que existe também uma polêmica de, tu não tem que fazer participação, porque depois vai fazer participação a vida inteira. Existe isso, esse bububu no Eu nosso tô numa meio, busca né? interna minha há anos de sair desse lugar da participação. Porque todo mundo vai, Exato. Nicole entrega, mas aí Uhum. fico na participação. Então, acho que a participação tem que ser sempre interessante. Né? Aquela participação que é, boa tarde, senhora. Não é interessante. Jornalista 2. Nossa, nem. Não, mas Eu digo Jornalista 2, às vezes, tem uma frasezinha que é legal. Só que o que acontece? O ator Meu Deus. novato, quando entra num set pra fazer uma fala, ele fica nervoso. Não, e ele estraga às vezes a diária, né? Porque fica fora de tom. Tadinhos. Então, Não, mas aí é que gente, tá. que dó. O que a participação faz? A participação dá pro ator uma possibilidade do exercício. Sim. Mas eu vou fazer uma fala, isso não é um exercício. Tudo bem, você vai Exercício fazer... de estar no set. Exato. Você vai fazer uma fala, mas você vai para um set, você vai ver como aquilo tudo funciona, como as câmeras se movimentam, como os atores se colocam diante da câmera, como o diretor conduz aquele ensaio para a cena. Sim, Então você está aprendendo. claro. Porque muitos não. Quantos atores saem do teatro e vão fazer uma novela inteira e nunca passaram, nem fizeram exercício pro audiovisual? Não sabem como se posicionar ou como. Aham. Então, é necessário, é importante. Fora que, às vezes, você quer trabalhar com um cara e você não saberia como ou quando viria essa oportunidade se não fosse através daquela participação. Sim. Eu li esses dias uma postagem do Bernardo Bibancos, que é um ator jovem que eu adoro. Ele fez o Seu Fechar os Olhos Agora, uma participação logo no início. O B. E ele escreveu sobre uma participação que ele fez no filme no filme da Fernanda Torres. Ah, sim. E ele fala que foi uma cena no final do filme. É. E que foi a participação menor e mais legal que ele fez. Porque o filme é o filme. É o filme. Nossa. Então, mas aí depende, entendeu? Exatamente. Então, mas aí Depende que do tá. produto. Você tem que pensar nisso. Se você vai fazer Bom Dia Senhora, ou se você vai fazer uma participação que é no final do filme, que Que às o filme vezes vai pro pode ser Oscar. sem fala, mas é um filme que vai você pro Oscar. dá uns 3 pulos. Larissa, oi Larissa, tudo bom? Temos aqui um papel pra você super legal, jornalista 2, pra cobrir um incêndio. Você topa? Não, mas muito obrigada. Muito obrigada por pensar em mim. Porque a gente acha que tem que ser uma atriz com tempero, com temperamento, como você. Não, aí você devia falar assim, deixa eu dar uma... Posso ler? Porque, Não, eu de sempre repente, leio. essa cobertura é a cobertura. Não, eu sempre leio, eu sempre Né? peço. Quando deixam, né? Quando deixam. Quando deixam, é. Não existe quando Se deixam, não- gente. Você tem que Existe. ler. Pô, eu tô te existe, falando, existe. existe. Imagina, Ah, aí eu não. falo, posso ler a minha cena? Não, tem que assinar o não sei o quê, e eles não Sigilo, querem passar. sigilo, É. Eu falo, cara, então assim, se eu não for ler, como que eu vou topar um trabalho que eu não sei o que vai aparecer aí, gente? Olha que eu já fiz isso lá atrás, já me arrependi, com 20 aninhos de idade. Eu falei, é claro, eu faço qualquer coisa. Larissa Ferrara, Se ferrou. Jamais. Mas eu acho 20 que essa aninhos. pergunta que a Má fez foi tipo assim, pra atrizes como nós, por exemplo. A gente não tá começando. Sim, eu tô já quase tem uma terminando. estrada. Para, que isso? Tá doida, Nicole? Não, assim, mas Não, aparece. porque ela vai pra mim. migrar pra direção. A gente não Eu entendeu. tô bom, migrando bom, pra bom. produção, é. Mas aparece pra mim de vez em quando. Eu já neguei alguns e outros eu aceito porque são parcerias com pessoas com quem eu quero trabalhar Sim. de participação. E aí a gente fica nessa dúvida, né? E quem tá vendo a gente em casa provavelmente Mas também. sempre avaliar o projeto, é isso, Sim, né? sim. Acho que se vale a pena, a grandeza do projeto, direção, ou alguém que você queira trabalhar. Ou se aquele personagem, mesmo que pequeno, seja muito relevante, Relevante ali, pra história. Né? É, E ter consciência também de que você tem o direito de dizer não. claro. Você não é obrigada a aceitar nenhum Não ficar com convite. medinho, né? É, A tua tem medo imagina, também. você- Ai, É. nunca mais Você é vão uma me chamar. profissional. É isso. Você é quer ou você não quer fazer. É isso. É. Tem que dar, "Ai, não, eu não posso porque eu vou dar banho no meu cachorro. Não, fala a verdade. Não, Olha, não eu não tenho posso porque eu acho interesse nessa pequeno, é, participação. é. Acho que não tem um desafio. É não me isso. traz um desafio. Sim. mas tem gente que fica dodói, né? Você sabe, né? Claro que sim. Fica dodói, assim, fica. Claro, Nossa, que magoadinho, você acha que você é. Eu passei Você por uma fala assim, situação amor, assim. eu me acho mesmo. É problema da pessoa egocêntrica. É. Problema dela com o ego dela. Não é um problema seu. A opinião da pessoa sobre você é dela, É. não é sua. É isso, gente, ó, terapia já junto aqui. Terapia, é. Mas eu acho que a grande Mas questão terapia. pra gente é como é que a gente consegue fazer com que o mercado, ou os players, o diretor, a diretora de elenco,
consigam enxergar a gente num lugar que não seja de participação. Acho que isso é uma grande pergunta que eu venho me fazendo ao longo desses últimos anos. Porque, assim, alguma chave tem que mudar, e é em mim. Aham. Eu tenho que mostrar para o mercado que eu sou uma atriz protagonista, ou que eu sou uma atriz de grandes papéis, ou que eu dou conta, né? Então é uma pergunta, assim, que pra mim fica sempre no ar, sabe? Como fazer esse pulo do gato? Porque senão a Isso gente é fica interessante, eternamente... porque realmente, assim, a Nicole é uma das maiores atrizes que eu conheço, minha grande amiga, mas já assisti tudo dela, enfim, já fizemos peças juntas, já fizemos Duas, vamos fazer projetos mais uma. juntas, temos mais uma. É, e eu, ao longo, a gente conversa muito, ao longo desse tempo eu já vi muitas participações chegando pra ela. Tem algumas que ela topa, por exemplo, o que você fez agora do Dom. O Dom, eu fiz Você a... fez uma participação, É. tá belamente. Eu gostaria de mulher ver do mais sobre apresentador. aquela mulher. Gostaria de ver mais sobre aquela mulher. Rosinha, o garotinho. Não só aquilo. Uhum. E assim, eu não entendo como não chega, por exemplo, testes grandes pra não ela, chega. assim. Não chega. Porque segura tudo. Ela Sim, segura, eu sei. entendeu? E eu só fui chamada pra fazer o Dom porque o Velas trabalhou comigo no filme dele, num curta. Uhum. E ali Lembrou. ele... e ali era um papel legal. E aí ele falou, não, quero a Nicole. É. Mas aí ainda tem essa questão que eu acho que a Vanessa disse, dos diretores ainda quererem trabalhar com quem já conhece, com quem sabe que entrega, não ter trabalho, tem um Aham. pouco, eu não quero ter trabalho, não vamos chamar ninguém novo, vamos aqui na pessoa que eu já... Cara, mas aí como é que E aí a faz, gente né? fica nessa... Como é que faz? A Não, gente produz os mas- nossos filmes. Mas acho que o primeiro contato é sempre com o diretor de elenco, né? O diretor de elenco é invisibilizado, mas assim, somos nós que mostramos. Sim, pro diretor. Total. Então você tem que saber que você precisa se mostrar pra essa galera, pra essa turma. Sim. E aí entra elenco digital, entram as plataformas de cadastro de Sim, elenco. sim. Vou colocar ali o melhor de mim. Vou apresentar cenas onde eu esteja muito interessante para que aquela pessoa me veja no lugar que eu quero estar. Sim. Eu quero fazer uma cena, um monólogo foda, porque eu quero que esse diretor de elenco pegue esse monólogo e apresente para o diretor do projeto dele. Então, acho que o principal é isso. Mas acho que vocês têm material suficiente já feito, né? O material rolando no de mercado, trabalho, né? que Sim. vocês podem usar como amostragem. Sim. Mas sim. o principal é isso, você entender que você precisa ter um material interessante Aham. e que te coloque no lugar que você quer ser contratada. Tá. Agora, E falar não, acho também, né? E isso, falar assim, não. se começar a vir muita participação, Uhum. aí falando, eu falei não muitas vezes, aí eu fiquei no teatro falando não, lá, mais jovem, falando não, 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 até começar a me mandar personagens com enredo, com história, com complexidade, aí eu fui falando sim e indo pro teste. É foda. É foda porque você olha e você fala, caramba, eu tô virando de costas falando, eu não vou fazer isso. Fiquei anos no teatro, mas depois deu certo, começou a vir personagens pra mim, entendeu? Sim. E só fala uma coisa, Vanessa. Então, as plataformas digitais, elas funcionam. Vocês buscam ali também. Sim. Vocês estão atentos a... Sim, eu sou assinante da Elenco Digital, né? Tá. Eu acho a ferramenta incrível. Sim. Quando eu assinei a plataforma, na verdade, até conversei com a Renata antes, eu tava desenhando uma pra mim. Só que na conversa com ela ficou muito claro uma coisa. Seria uma burrice. Porque ela já tinha um arquivo montado ali que eu demoraria pelo menos uns 3 anos pra conseguir captar. Seria mais sim. trabalho pra você. Claro, os atores já estavam ali, é tudo muito organizado, sabe? É sim. tudo, a gente tem um atendimento sensacional, eles fazem várias atualizações para nós e para os atores também. Então, assim, acho que tem uma preocupação para todos os clientes, sabe? Sei. Então, eu não tenho, eu sou bem atendida. Só que eu entro na Elenco Digital não para pesquisar, eu entro para ver telefone, basicamente. Sei. Ou então, claro, eu entrei, por exemplo, o filme que eu fiz com o Gustavo, que a gente rodou no Pará, eu não conhecia os atores do Pará. Eu fui pra lá fazer pesquisa porque eu tinha uma pesquisa indígena. Eu precisava estar lá pra isso. Só que eu tinha policiais, eu tinha outras participações. Eu falei, cara, deixa eu ver o que que tem. Uhum. E é impressionante, tem tudo. Tem do Brasil todo, tem no mundo. Isso é muito massa. Democratizou, mesmo. Revolucionou né? Democratizou muito. muito. Então eu confio muito, eu falo muito bem, porque eu acredito. Funciona pra você. Né? Funciona. E sobre redes sociais? Eu conheci você no Instagram,
as suas dicas, os seus números, as suas perguntas, eu achei aquilo fabuloso. Depois, claro, fazendo pandas, amiga do Bruno, você era amiga do Bruno e tal, a gente ficou amiga. Mas eu acho fundamental o serviço que você presta, né, aos atores, elucidando dúvidas e se colocando nesse lugar de disponibilidade para falar com os atores. E o lado oposto, você tem tempo na sua labuta de ver a ação dos atores no Instagram ou isso é uma coisa que é irrelevante para você? Então, o Instagram não é a minha ferramenta de busca. Show. Não mesmo. Então, quando eu faço atendimento, por exemplo, os autores me perguntam: eu devo colocar cena no Instagram? Eu acho que não é o lugar. Mas essa é a minha opinião. Sim. Eu não posso falar sobre o que o meu colega pensa. Eu tenho colegas que, por exemplo, a Yolanda Rodrigues, ela vê Instagram. Ela falou que montou um longa agora e ela tinha elenco jovem, ela pesquisou muito no Instagram. O Instagram funcionou muito pra mim quando eu fiz a pesquisa do Passinho, a série da Disney. Porque eu precisava de meninos que dançassem passinho. Então eu via quem dança a minha amiga tá Aí eu lá, via quem a tava Duda, dançando. a Duda Pimenta, maravilhosa. Dança muito. E aí eu ia vendo, peraí, esse menino que tá dançando junto. Eu ia pulando de Instagram em Instagram. Foi uma loucura. Foi a primeira vez que eu usei. Porque era uma coisa específica. Cara, muito interessante o Muito seu jeito interessante. de pesquisa, funcionou. assim. Porque realmente é muito específico. E depende da demanda, né? Sim. E a Cada gente vive projeto essa crise, né? é. Os atores, a gente nunca sabe como se apresentar. O que coloca ali, gente? Me expõe demais, me expõe de menos, não tenho vontade, não sei lidar. Eu e a Nicole, a gente fica nessa crise, assim, que a gente é de uma geração que cresceu sem a internet, a Lara é mais nova, mas eu vivo nessa crise, assim, o que colocar ali, coloco cena, não coloco, tenho vergonha, sabe? Porque eu acho que Sim. realmente, enfim, e a gente não tem uma resposta. A gente pergunta isso para todas as pessoas que vieram aqui, né? Desde o Sim, programa 1 da sim. primeira temporada. É. E cada um tem um ponto de vista diferente. Eu acho que você tem que colocar o que não te agride. Exato. isso. Se respeitar. Não adianta, óbvio. Não adianta adianta ir você- pelas trends. Não adianta Exato. você falar, tá todo mundo fazendo dancinha, eu vou fazer. Não. Tá todo mundo fazendo, por exemplo, eu vi vários vídeos essa semana, todos fofíssimos. Da menininha, o Ari Fontoura, acho que... Vocês viram o Ari Fontoura fazendo aquele gente, vídeo da é menininha? demais. Eu amo a Ari Fontoura, Aquilo gente. é de matar assim, de quando eu tô fofo. meio deprê, eu vou lá. Ari Eu Fontoura. amo a Ari- O que ele tá eu amo a Ari postando aqui Fontoura. hoje? Gênio. E aí, Ontem ele postou um do passarinho dando comida, um pra cada bicho. Gente, eu já ganhei meu não, ele dia. é a melhor coisa, uma das Ele é, melhores cara, coisas ele do Instagram. ele é. Então, mas ele achou esse lugar. Sim. Aham. Aí, porque ele achou, é fofo, vou fazer também? Então. Não. Eu, por exemplo, eu não gosto de falar pra câmera. Eu não gosto de... E assim, eu quando parei de fazer as postagens numeradas, eu pensei, eu preciso achar um outro lugar pra conversar com os atores. Aham. Eu tenho milhões de ideias na cabeça, mas assim, se eu tiver que me colocar diante da câmera, pra mim é um sofrimento. Então não Então já não vale, né? Não dá. É. Aí eu fui dubladora. Aí alguém me falou, por que você não faz só a voz? Falei, é uma boa, porque aí eu posso usar imagens de atores, inclusive, e colocar Ótimo. a voz. É. Ainda não sei o que eu vou fazer. E essas coisas dão trampo, né? Dão Dão, trampo de produção, exatamente. de fazer. Eu morro de Gente, preguiça. horas do seu Que dia horas? aí, editando Horas, Reels. editando, Que e pra isso? ficar com qualidade. Então, em geral, eu reposto as coisas que alguém postou e botou meu nome, eu vou lá e Não, compartilho. não dá, não Eu dá pra amo. parar, porque, É, assim, às vezes eu não consigo almoçar com a minha filha. então. Minha filha não mora mais comigo. Então, às vezes, ela manda mensagem pra mim, mãe, você tá em casa? Tô. Vou aí, vamos dar um mergulho. Não vamos dar um mergulho, eu tô ferrada. E, assim, são 2 horas da tarde. Cara, eu tô ferrada, eu tenho que marcar teste, eu tô editando coisa. Porque assim, chega a self-tape, eu tenho que salvar. Eu salvo no Drive, eu tenho que avisar pro diretor que tá lá. É muita coisa. É Sim. trampo, é. Eu não gosto de trabalhar com assistente. Ainda tem uns atores loucos que mandam 7 versões de um teste. Manda um Mas isso é curta, né? ótimo. Quase. Manda um Isso é curta. ótimo. Mas assim, como eu trabalho sozinha, eu tenho o controle do que eu tô fazendo. Claro. Eu tenho um assistente quando eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo, 3 coisas ao mesmo tempo, e aí tá muito pegado, eu pego um que eu amo muito, vamos fazer isso aqui comigo, me ajuda a organizar isso aqui. Marca os testes e eu faço os testes, Aham. quando é presencial, né? Sim. Mas assim, às vezes não dá tempo de almoçar, de parar, é uma loucura. Ainda vai criar uma persona pra ficar postando Imagina. no Não Instagram. dá, não dá. É, Agora, é, posso não entrar no quesito teste? Vai, Claro, mano. claro. A gente tá nessa era de fazer muita self-tape e tal. Que é bem louco. Tem pessoas que amam, pessoas que odeiam, pessoas que duvidam, questionam. Eu queria saber de você se você acha que a análise da self-tape de uma pessoa que filma, por exemplo, com o celular é igual
de uma pessoa que filma com câmera, por exemplo, Gabriel Godoy, que faz com câmera, faz um mini curta, porque consegue, mas muita gente não tem ajuda. Aham. Até eu falo que, assim, a maior parte dos meus testes, se vem diálogo, eu tento chamar atores, não consegui, eu transformo em monólogo, entendeu? Porque às vezes o ator fala, cara, não consigo te ajudar, o outro também não, tô viajando. E aí você tem que se virar, né? E Eu dentro queria do saber o que celular- você acha disso. E dentro do celular também a gente sabe que tem uma diferença de um iPhone Pro Max e Tem. um Samsung A14, que às vezes a pessoa não limpa muito bem a lente. Tem. É uma diferença de imagem, de qualidade de som. Aí depende da casa que você mora. Na minha casa Quem não mora tem nessa casa, Minha se casa tem não tem parede cachorro, branca. periquito, Eu sou casada papagaio. com artista plástico. É só É só quadro, é quadros, coisas. minha casa também não Sim. tem parede Não branca. tem parede branca, assim. Então, assim, o que você acha sobre isso, bicho? O que é Antes- importante pra você nesse lugar do teste? Antes de tudo, eu acho uma crueldade, né? Porque nem todo mundo sabe fazer. Exato. É isso. Eu acho que os atores, acho que vocês foram aprendendo e eu acho que vocês conseguem fazer hoje. Mas assim, eu quando faço teste e o diretor faz questão de que seja um diálogo, eu pago um ator em réplica. Ou converso com a produtora, olha, eu já coloco no meu orçamento. Em caso de necessidade, ator em réplica, tanto. É isso. E aí eles já sabem. Ah, mas vai precisar do ator em réplica? Vai, porque o fulano quer que seja um diálogo. Ah, mas você não pode fazer? Eu poderia fazer, mas aí ou eu gravo ou eu faço. Claro que já aconteceu de eu fazer a réplica. Mas assim, eu consigo fazer porque eu fui atriz. Mas assim, eu preciso estar gravando. Eu tô, às vezes, da minha própria tela. Então, eu acho que, assim, eu, por exemplo, não faço diferença entre uma cena de um ator que gravou sozinho em casa e um ator que fez como o Godoy faz. Acho que seria maldade falar, pô, não, ele foi muito mais legal, os que mandaram do celular eu não vou mostrar. Não funciona assim. Tá. Os diretores também não têm esse preconceito. Tá. Eles entendem que o ator tá se virando pra fazer aquele... Mas eu penso o Aquele quanto a teste. imagem... Você olha uma coisa no celular, uma câmera parada. Aí você olha um teste com uma câmera em movimento. Sim. É inevitável você ficar assim, né? Não, Você fala, já assisto uma isso. câmera dá profundidade, uma câmera da outra qualidade. Óbvio que fílmica. sim, mas o que importa não é isso. Tá o que bom. importa é a atuação. Tá bom. É o Então, artístico, né? Vocês estão de olho o cara nisso. ele pode fazer um troço incrível com um drone e ser fraco, isso é uma bosta. Tá. Então, por que ufa. adianta? O teste dele foi maravilhoso, mas não era ele. Não era ele. Nossa, o cara faz um curso. Bom, enfim. Mas tem. Tem pra caramba. Nossa, eu já recebi coisas incríveis. Não, aquela assim. série que ia filmar lá no Uruguai que você me ajudou, eu trouxe a Sim. Larissa pra me dirigir, ela é Aham. foda. Ela me filmou, eram muitas cenas. E eu não peguei. Nossa, Foi pro bicho, a gente orelhão. foi pra rua. A gente foi pro orelhão. fez Era um curta. a gente Capricharam, fez então. Caprichamos. E no Sim. celular dela, que era melhor do que o meu, não sei o que e tal. Não rolou. Eu tenho uma pergunta, não sei quantas mais vocês têm, mas uma dúvida aí é bem pessoal, tá? Meu sonho de consumo sempre foi ser uma pessoa que vive na ponte aérea. Aham. Niterói. Eu trabalho em São Paulo, mas eu fui completamente sugada, abduzida, triturada e sugada mesmo por São Paulo. Eu mal consigo ver minha família no Rio. E você é uma pessoa que eu admiro tanto. Você tá sempre no Rio e em São Paulo ao mesmo tempo. Você é meio onipresente nessa coisa da ponte aérea, né? Como você consegue, Vanessa? Eu já fazia isso. Acho que na época que eu tava na Globo, eu já vinha pra São Paulo pra ver teatro. Tá. Eu vinha, claro, por conta própria. Eu me organizava, deixava meus filhos bem acompanhados e vinha no final de semana para ver teatro. Eu acho que a gente precisa entender, e acho que a pandemia foi importante nesse sentido, né? Que quando a gente quer trabalhar, a gente tem que se disponibilizar para estar em todos os lugares e enquanto a gente puder. Então, é isso. Eu me sinto livre. Eu me sinto... ano passado, eu vim muito para São Paulo. Você porque eu fez o tava Beleza fazendo... Fatal, né? Eu tava, além do Beleza Fatal, tinha um passinho, tinham outras coisas. Que era As aqui. produtoras que me contratam, na verdade, São mais daqui. são daqui. Isso é maravilhoso, porque você é uma pessoa com endereço CEP do Rio de Janeiro, Sim. né? E é muito chamada para trabalhar aqui em São Paulo. Isso É, eu lindo. tô no Rio porque eu sou mãe, né? Então, assim, Sim. eu tenho um filho que tá no Senão você último moraria ano do aqui? colégio. Talvez, na verdade, eu quero ir embora. Eu Pra quero onde, morar amor? aqui. Pra onde? Pra No onde? Brasil?
Eu quero ir pra Lisboa, que é o... Lisboa? É. Legal. Você já teve uma experiência de Porque- ter trabalhado lá, né? Sim, eu tenho parcerias lá, eu fiz uma série lá. Gostoso, hein? Ai, Estamos todos demais. disponíveis. Chama a gente pro E é, elenco. e é direto. Lógico, Estamos disponíveis para o que você precisar. Estamos gente. disponíveis para trabalhar em Lisboa. Super! Não, eles adoram o sotaque sei, brasileiro. eu sei, porque eu é sei. mais aberto. É, Ai, mas tem eles tanto brasileiro adoram, lá gente, hoje, é mais sabemos, bonito. sabemos. Eles adoram, eles são muito Deixa eu te fofos. fazer umas perguntas agora que os atores vão adorar. Né, queridos? É aquela coisa que eu já falei com você quando a gente fez nosso papo lá. Você olha pra mim, você já tem uma primeira impressão do que eu sou, do que eu pareço, da onde você me colocaria. Você consegue, em alguma escalação, pegar a Larissa Ferrara, tô pegando eu só, tá? Mas todos vocês, e colocar numa coisa não óbvia? Óbvio que sim. Você consegue fazer essa transposição, né? transposição? Ou é aquela coisa da Globo, sabe? Uhum. Que a menina fez a mocinha e bora, mocinha, pro resto da vida. O cara fez o bêbado que bate, agora é só o bêbado que bate. Durante 15 anos o cara é só escalado pra isso. Sabe, o ator, ele fica enlouquecido com isso, assim. A gente atua porque a gente quer fazer diversas coisas diferentes. Você consegue fazer essa transformação na sua cabeça? Facilmente. E eu acho que até consigo. mais do que ela fazer na cabeça, eu acho que tem a ver com aquilo que a gente falou antes da gente começar a se produzir, é a gente gerar conteúdos que provem o contrário. Não, amigo, se olhar meu elenco digital, você vai falar assim, ué, É a mulher que apanha. Ela fez. é só... A gente conversou sobre isso, ela Nossa, fez. é só assim, eu no banheiro cagado, você assistiu essa cena? Banheiro Sim, cagado, não sei o quê, aí o sim, outro, é. cara, cagada também. Não, e Pra tem mostrar que, tipo assim, gente, eu gosto dessas coisas, entendeu? É. Isso é o meu exorcismo, assim. É. Eu gosto desse lugar, eu gosto de resolver o problema dos meus personagens, não os meus. Sim, Mas quem não sim. tem muita possibilidade em fazer personagens tão diferentes, Sim. né, no audiovisual, enfim, eu acho que criar suas próprias cenas, né, inventar, fazer monólogos, enfim, para ter esse material disponível lá. É isso. A minha próxima pergunta eu ia te perguntar sobre isso, sobre os atores multitarefas, assim. Hoje em dia é muito difícil um ator que é só ator, né? A gente é ator, aí a gente produz uma peça, aí a gente escreve um livro, aí a gente vai fazer dublagem, a gente vai fazer locução, a gente faz bastante. Você curte esses artistas? Acha que eles ficam mais completos ou você acha que perde um pouco o foco? Porque hoje em dia é difícil um ator, né, que consiga... Eu só atuo. É muito raro, na Muito verdade. raro. Acho que é mais a galera que já teve contrato, ou a galera que tá, tipo, emendando um trabalho no outro. Que mas- hoje em dia nem tem mais, né, o contrato. Esse contrato prazo longo que a gente via antigamente. O que Então, você acha? Eu acho que alguns atores podem fazer coisas diversas e outros não. Eu acho que não é todo mundo que tem essa habilidade Tá. de se colocar em lugares diferentes. Acho que alguns se atrapalham. sim. E aí é melhor você fazer o que você faz bem. Porque você fazer meia boca pode não ser interessante para o que você faz bem. Sim. Alguns não são realizadores. E tá tudo bem. Por isso que cada um de nós ocupa um lugar no mundo, né? Cada um... A gente vê pessoas felizes, por exemplo, fazendo coisas que a gente pensa, nossa, eu não faria. Por exemplo, meus filhos eles são super matemáticos, eles são das exatas. Eu Que sou louco. zero exatas. Aí falam, mas você herdou essa paixão de quem? Ah, meu ex-marido era um cara das exatas, mas a minha filha, ela é super sensível, ela faz desenhos incríveis, ela faz cortes, ela faz umas coisas, assim, ela tira umas coisas, ela é quase um Michelangelo do papel, assim, porque ela faz umas coisas... Ela faz umas coisas loucas, depois eu mostro pra vocês. Uma veia artística, né? E aí, ela sofreu muito quando ela chegou no momento de escolher o que ela ia fazer na faculdade, porque ela pensou, eu não sei o que eu quero. Eu não sei o que eu quero, mas ela estava na idade de não saber o que ela queria. Eu acho que nós chegamos num momento da vida adulta, e assim, a gente vê muitas pessoas já com 40 anos que ainda não se encontraram. Uhum. E muitos atores também, que ficam patinando nessa coisa, aceitam o que vem, mas não estão pensando no que eles querem criar, Sim. na marca que querem deixar. Então eu acho que o ator tem uma certa obrigação consigo mesmo, uma obrigação artística de entender o que ele quer para si.
quais são as coisas que me movem? É muito interessante isso que você está falando, porque a gente aqui levanta uma bandeira de vamos se produzir, tem que fazer, gente, vai, levanta daí e tal. Mas também é isso, acho que cada artista tem que ouvir, né, sobre o que quer tinha um falar. diretor muito querido lá na Cal, no Rio, que ele falava assim, nem todo ator vai ser artista. Sim, exatamente. É isso. Tem Existe atores uma diferença. que se formam e que vão reproduzir e falar aquelas falas. Mas Aham. ele não necessariamente tem uma angústia ancestral, artística, para poder falar, eu quero fazer esse curta-metragem porque eu quero falar dessa santa da Idade Média. É isso. Sim. Vou fazer a peça da minha vida. Quero fazer quero- essa peça. Eu vou estrear agora com a Fernanda Viacava. A gente falou assim, como é que você faz uma peça sem cenário, figurino, luz, só 2 atrizes de preto, num teatro sem nenhum dinheiro prévio, sem patrocínio e sem sermos herdeiras? Foda, né? Do zero. Com venda de ingresso antecipado. Só o talento. O talento em cima do palco. Não sabemos se vai dar certo. É um risco. A Noemi, ela até gravou o áudio essa semana na entrada do público e ela fala: obrigado por vocês terem aceitado esse risco. A gente não sabe o que vai dar. Porque pode ser que tenha gente que assista e fala: não é o suficiente. Essas duas aí de preto falando um texto quase sem se mover. Tenho certeza que será suficiente. Eu também. Com certeza. Mas é isso, Eu tem também. que ser genuíno e nascer de uma necessidade, né? Mesmo, É, de cada você queria artista. falar sobre E também, aquilo. se a pessoa quiser ser só atora, aí tá tudo Tá certo. tudo certo. Tá tudo Total, certo. eu acho que assim, pra mim veio isso, meu marido, ele é artista plástico, então assim, ele tem o ateliê lá na parte de trás da nossa casa, é uma confusão, aquela coisa, ateliê de artista, todos os materiais existentes, coisa de lixo, enfim. Essa é a parte de trás da minha casa. Só que o cara, ele pega telas ou pega objetos e ele vai transformando todo dia ele exerce o ofício dele. E aí, quando eu olho pra gente, às vezes a gente não tá exercendo nunca o nosso ofício. Ai, amiga, estamos Às vezes demora muito tempo. Não, que você tá ensaiando agora. Tem Estamos uns fazendo hiatos, esse- assim, né? esse Esse videocast. hiato. E estamos. Não, amiga, eu tô falando de produzindo. atuar. Atuar. A gente não tá Nosso todo dia numa ofício é produção. atuar. Não, a gente não Não tá tô falando da fazendo uma direção, tô produção. falando da produção, tô falando Você de tá roteiro. falando do que você do trabalho para o outro. Do de meu mostrar main o job. que você faz pro outro. Meu main job é atuar. Aí tem o resto que eu escrevo, aí eu faço as minhas outras, dublo e faço outras coisas, certo? Mas às vezes a gente fica nesse ato, assim. Aí eu olhei e falei, cara, como é que vai ser minha vida, assim? Porque eu sinto uma abstinência, né? De atuar, de criar e olhar um roteiro e falar, isso aqui é legal, isso aqui eu posso fazer não sei o quê. Nossa, por que será que isso aqui tá aqui? Deixa eu pensar o que poderia ter acontecido naquele passado dela. Enfim, é um vício. É um vício. E aí eu falei, vou ter que fazer minhas próprias coisas. Claro. Eu vou ter que criar. Então, assim, eu tô indo pro roteiro, porque então eu vou criar o meu personagem. E isso é maravilhoso, só que é isso. Tem atores, e eu tô falando para os atores, que não conseguem fazer isso, porque às vezes não tem tempo, tem que trabalhar num bar, Com gente, pra outras ganhar coisas, o dinheiro. Eu trabalhei muito em publicidade, que eu sei que diretores de elenco odeiam, aliás, fala sobre isso. E eu consegui juntar dinheiro na minha vida. Então eu consigo me dedicar à escrita. Eu consigo. A maior parte dos atores não. O que você acha sobre publicidade? Não odeio, não tenho nenhuma questão. Obrigada, Ai, que bom, gente. obrigada. Ator precisa Porque é um sobreviver. recurso, né, pra Óbvio, gente. gente, pelo amor de Deus, Sim. paga as contas. E a gente precisa de atores Precisa nesses pagar as lugares. contas. Eu só acho que vocês têm que se proteger. Aí eu Sim. acho que é uma questão de entendimento. De se proteger de um produto que seja muito marcante. Ah, Sim. claro. Não, sabemos, não preciso dizer aqui quais, mas assim, Sim. existem atores que a gente olha e aquele cara do. Não tem como dissociar a imagem. Então, esse é um cuidado. Porque se for pra fazer um desses, tá tudo certo. Desde que seja muito bem pago. Pô, Muito né? Tipo bem o nosso pago. amigo da Casa de Bahia, né? Tem que comprar A casa. É porque compromete Patrimônio, uma né? carreira, né? Um papel assim, Exatamente. compromete uma Porque, carreira assim, artística. nunca. Mas assim, compromete, vamos deixar claro pra ninguém ficar nervoso. Nunca mais vai trabalhar. Não, não é isso. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Mas vai ser inevitável que a gente olhe pra essa pessoa e veja o produto na frente. É isso. E fulano, Então, esse é um cuidado, porque tem um preço. Boa. O problema é que quando você faz a publicidade, você não sabe como que vai ser recebido, se vai ou não virar isso. Mais ou menos. Depende, Depende porque se do é escopo. dependendo do anunciante, você já sabe. Você sabe. Tá bom. Sim. Querida, a Mi. gente vai ter Bom. que encerrar. Foi maravilhosa essa conversa. Eu ficaria Que mais bom, uma hora também conversando amei. aqui. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Hoje é aniversário da Larissa, gente. Eu não ia falar, mas eu acabei falando.
vai comer bolo! A gente vai comer bolo, então a gente precisa encerrar o programa. Viva a vida, pessoal. Saúde, amor, Saúde, sucesso amor, e muito. excelentes trabalhos e Muitos contratos. trabalhos Recebo, protagonistas. recebo. E leva as amigas junto. É isso. Vanessa, Com certeza, obrigada. sempre. Imagina, Muito, obrigada a muito vocês. Obrigada, pelo foi muito convite. legal. Muito Obrigada, gente. esclarecedor. Até a Obrigada, gente, próxima. até a Beijo. próxima.